Bom, então vamos começar fazendo um paralelo entre o que é a economia, vamos dizer assim, o lugar comum da ciência econômica, tanto na academia quanto já na sociedade de uma forma geral espalhada, né, que é a ideia de uma economia chamada economia mainstream, né, do ponto de vista teórico mais a economia chamada neoclássica, né, e falar um pouquinho dessa perspectiva antes, né, como ela responde a algumas questões básicas, para depois eu fazer a comparação com a abordagem que necessariamente eu vou colocar aqui como sendo a minha linha de trabalho aí, né. Bom, só me apresentando aqui que eu não me apresentei, meu nome é Vivian Garrido, eu sou economista de formação, de graduação, mestrado, doutorado, tenho estudado economia há algum tempo tentando entender muitos desses problemas aí dessa forma combinada, tá na área de economia política, macroeconomia e crescimento, mais ou menos um mix desses três aí. O sistema de trocas, a economia capitalista vista pela ótica do mainstream, é uma ótica que prioriza, né, a ideia do livre mercado como resposta mais relevante para quase todos na verdade, para todas as grandes questões da economia, né? Se vocês abrirem um manual de economia básico, assim, de introdução, sobretudo os manuais mais antigos, né? É muito comum você ver a introdução do autor colocando a economia como uma ciência que procura responder algumas questões básicas, né? E aí as questões normalmente são o que, como e para quem. Ou seja, o que produzir, né? A economia é a ciência que estuda o que produzir, como produzir, ou seja, através de que métodos, tecnologias, e para quem produzir, ou seja, como distribuir aquela renda ou aquele produto e, consequentemente, a renda que é a contraface do quanto é produzido, né? Então, como distribuir a renda. Essas três questões, a despeito do fato de parecerem muito simples e de serem, eventualmente, abordadas de forma, eu diria até propositalmente simplificada, né? Elas não são fáceis de responder, e as suas respostas refletem a orientação de pesquisa, a orientação de trabalho, a orientação do economista em questão, tá? Que não é, de forma alguma, única possível, né? Então, a economia é uma ciência que contempla várias abordagens, é uma ciência social, não é uma ciência exata, né? Então, as formas de responder essas perguntas, de forma alguma, são únicas, né? Dentro do mainstream, né? A resposta aí essas três respostas são dadas através do livre mercado, né? Então é como se o mercado, quanto mais livre, e no limite 100% livre, né? Quanto mais livre for mantido, né? Mais as trocas serão realizadas de forma fluida, né? E mais a tal da mão invisível, que muitos já devem ter ouvido essa metáfora, vai exercer o seu poder de beneficiamento do resultado coletivo da sociedade, né? Então, basicamente, quanto mais livre o mercado, o que será produzido, né? A escolha do produto, do PIB, né? E seus desagregado em todos os seus produtos individuais, refletirá aquilo que a sociedade deseja ou necessita, né? Na medida em que tudo aquilo que houver, para qual houver demanda, houver desejo, houver necessidade, houver incentivo de demanda, haverá, consequentemente, estímulo à produção, porque os preços sobem, né? Quando tem algum excesso de demanda, os preços sobem, e isso estimula, em condições normais, né? Em condições de disponibilidade de acesso aos recursos, a atividade produtiva a responder àquela demanda, né? Então, o incentivo de preços gera, sinaliza, né? A atividade econômica, sinaliza a direção que a atividade econômica deve seguir, determinando, portanto, o que produzir, né? O como produzir basicamente é dado pela eficiência da concorrência, né? Então, aqueles métodos ou formas de produção mais eficientes, daqueles capitalistas ou produtores que conseguem produzir mais ou melhor por unidade de tempo, esses métodos são os métodos mais eficientes, determinam a tecnologia aí que será utilizada, né? Como tecnologia pode ser chamada de dominante, né? Para produzir qualquer bem em questão, né? E o para quem produzir ou como distribuir, esse é o ponto mais importante para mim aqui, porque eu vou falar basicamente do aspecto distributivo, tá? Reflete a mesma lógica, né? Então, se um fator de produção, e no caso aí, para efeitos práticos, o que importa aqui considerar como fator de produção é o trabalho, né? É a contribuição do trabalho para a produção. Se o fator de produção, trabalho, ele é mais produtivo, ele é mais eficiente, ele gera mais produto por unidade de tempo, né? Ele recebe um salário maior. Então, a produtividade do fator trabalho gera um salário diretamente proporcional a ela, né? Gera para si um salário diretamente proporcional.
Então, quanto maior o esforço do trabalhador, ou a competência do trabalhador, ou eventualmente a capacidade né, criativa, ou gerencial, ou empreendedora do indivíduo, né, maior vai ser o salário que ele pode vir a oferir no mercado. O mercado valorizará essa mão de obra correspondentemente à sua produtividade. Isso é importante na medida em que, por exemplo, se a gente pensar numa situação em que o trabalhador eventualmente acha que está produzindo mais do que recebe, em algum momento, quando o mercado é completamente livre, tá? Sem barreiras, sem empecilhos, cedo ou tarde, algum outro empresário perceberá que aquele trabalhador pode ser empregado na sua produção, pagando um salário um pouco maior, né? O que desloca esse trabalhador de um setor que paga menos para um setor que pague mais, até o ponto em que esse trabalhador estará alocado naquela situação na qual ele recebe um salário que corresponde à sua produtividade, chamada produtividade marginal do trabalho. Tá? Eventualmente, se ele achar que pode receber mais, essa lógica não acontece no mercado, porque se recebesse mais num curto prazo, né, ao perceber que esse rendimento não corresponde à produtividade, ele seria realocado com salário menor. Tá? Isso tem uma conexão, politicamente, com a ideia de meritocracia. Tá? Então, na teoria pode parecer muito como algumas pessoas dizem, muito teórico no sentido pejorativo, que eu acho horroroso, mas enfim. Mas na prática do dia a dia, isso está no discurso isso está muito presente, associado à ideia de meritocracia. Então, quanto mais você se esforçar, mais você vai conseguir ganhar. E se você não ganha o suficiente, é porque sua capacidade empreendedora, ou de trabalho, ou sua força de trabalho não vale o suficiente. Então, o mercado não precifica nem mais nem menos do que você vale. Portanto, vale mais que você vai conseguir mais. Né? Essa basicamente é a ideia da remuneração do fator de produção no mercado livre, tá? Dentro dessa teoria mainstream. E finalmente, então já respondi o que, produzir, como produzir e para quem produzir ou como distribuir, né? Principalmente no que diz respeito à distribuição do fator trabalho. Eu não tenho tempo para falar de tanta coisa em detalhes, mas só para dar um foco aqui no que importa, né? Essa visão tem como corolário a ideia de que qualquer elemento perturbador desse sistema livre de mercado, qualquer perturbação desse sistema, criaria distorção nesses mecanismos de incentivos que são dados pelos preços relativos, né, os preços que refletem esses incentivos, refletem, na verdade, a escassez relativa dos bens e fatores, e, consequentemente, causaria algum estrago nesse resultado benéfico da mão invisível. Né? O principal agente que perturba, né, o sistema, a fluidez do sistema de livre mercado, associadamente nessas teorias desses autores, é o Estado. Então, quanto mais o Estado intervém na atividade econômica, mais ele causa distorção no sistema de preços e no equilíbrio de mercado resultante desse sistema ótimo de preços, tá? De preços ótimos, sistema de preços ótimos. Bom, isso é, então, basicamente o que eu estou chamando de economia de trocas, tá? Ou a economia dominante, ou abordagem mainstream, tá? De maneira muito rasteira aqui, é esse mecanismo de mercado que determina os preços dos bens e dos fatores, tá? Bom, em contraponto a essa abordagem, eu quero colocar também de forma bastante restrita aqui a abordagem da economia política, que é o nome original da ciência econômica, tá? A economia surgiu com esse nome, economia política, assim ficou por muitos anos, né? Até que, por uma questão inclusive de guerra ideológica, né, acaba perdendo política do nome e se mantém apenas como economia ou ciência econômica, né? O que ainda hoje é alvo de algumas discussões de quem está, vamos dizer assim, na defesa de um resgate das raízes da teoria, né? Teoria econômica. Bom, do ponto de vista da economia política, é tudo um pouco assim, digamos, ao contrário, né? Então, se o capitalismo for efetivamente desregulado, quanto mais desregulado, quanto mais livre o mercado, quanto mais sem Estado atuando ou intervindo na economia, tá? Ou seja, se você deixar o sistema às suas próprias forças, ele vai se expandir sim, o capitalismo tem uma lógica de expansão, mas ele só consegue se expandir mais tanto quanto ele consegue a lógica do sistema chamada lógica de valorização do valor. Ou seja, a ideia é que para que os lucros, como o lucro é a função objetiva dos empresários, dos produtores, tá? Eles, para conseguirem, eles visam o lucro, né? E visam cada vez mais potencializar esse lucro, né? E é essa guerra, essa concorrência, não no sentido de concorrência livre, liberal, mas no sentido de competição mesmo, tá? Faz com que sobressaiam mais aqueles que têm mais lucro, e assim sucessivamente.
Então, o processo de valorização do valor, essa tendência de conseguir extrair mais valor, reduzir reduzir relativamente os custos, conseguir cobrar relativamente um pouco mais, né? Ter uma eficiência tecnológica para conseguir aumentar o preço e reduzir o custo em relação ao preço. Quanto mais o capitalista consegue aumentar esse gap entre custo e preço, tá? Mais ele se sobressai e mais ele se expande, porque mais ele consegue ter meios de reinverter, né, ou inverter o seu capital novamente na produção e crescer mais. Então, a lógica livre do sistema capitalista é uma lógica de concentração e centralização do capital. Quanto mais livre for deixada a atividade privada, mais ela, pela sua própria natureza, tende a concentrar e centralizar capital. Então, nesse sentido, não é a intervenção do Estado que causa isso, é justamente a lógica do sistema. O capitalismo se expande através da concentração de renda, ou chamada concentração de capital, aí dependendo do autor, da abordagem que está sendo, né, trabalhada. Mas, basicamente, essa ideia de que a concorrência ela tem um significado, na prática, antagônico à ideia de concorrência livre. Ela é muito mais uma competição de guerra do que de uma concorrência livre do feirante, né? Do feirante lá que oferece bens homogêneos. Os bens não são homogêneos, pelo contrário, a tendência dos capitalistas é diferenciar o seu produto para conseguir se destacar em relação aos demais, vencer a concorrência e tomar mais mercado para si, mais market share, né? Parcela de mercado, e inverter mais na produção e concentrar, ganhar mais renda e, consequentemente, concentrar, do ponto de vista macroeconômico agregado, a renda. Tá? Bom, então, a concentração e a centralização do capital é uma consequência, né, do sistema completamente livre. Não é uma externalidade negativa, não é um resultado da intervenção do Estado, é o modus operandi do sistema. Bom, dado isso, dá uma respirada aqui, né? Isso faz com que os bens básicos fazem parte, por exemplo, da cesta dos trabalhadores, da cesta de consumo dos trabalhadores, chamados bens salário, né, esse tipo de bem, apesar de eles serem importantes, apesar de eles serem valorizados pela gente, se fosse no sistema de livre mercado, por exemplo, esses bens provavelmente sofreriam um balanceamento entre oferta e demanda, porque tem muita demanda que impulsiona a oferta em condições de livre acesso aos recursos, né? E você teria aí um preço relativamente pagável, vamos dizer assim, tá? De balanceamento entre oferta e demanda, né? Mas, apesar disso, isso seria verdade no sistema de livre mercado, mas num sistema de livre mercado, que eu digo na economia de trocas, né? Mas num sistema concentrador, como essa segunda hipótese, tá? Não necessariamente esses bens básicos são produzidos nem na quantidade necessária para todos os cidadãos e muito menos distribuídos, tá? A contento, atendendo a todos os cidadãos adequadamente, né? Muito pelo contrário, a tendência pelo fato de você ter uma lógica concentradora, dada essa concentração de renda, a tendência geralmente é de criar necessidades supérfluas para atender aqueles indivíduos que têm mais renda para comprar e um pouco mascarar as necessidades vitais, porque elas não impulsionam muito o capital. Esse tipo de demanda é relativamente pequena e irrelevante em relação à demanda dos bens supérfluos, né, desses muito endinheirados que conseguem manter o capital circulando no seu próprio nicho, vamos dizer assim, tá? Bom, então, esse é o segundo cenário do que eu estou aqui focando num aspecto específico da economia política, tá? Então, dada essa concentração de renda, né, que é uma consequência da visão justamente de não ter Estado na economia política, a resposta das três questões, o que, como e para quem, muda também um pouquinho, né? Então, o que produzir agora será dado por aquilo que corresponde aos desejos daqueles que podem pagar mais, né? Então, um pouco essa coisa dos bens supérfluos aí, né? Basicamente, é observar o que a sociedade pode comprar, e nesse sentido tem uma lógica de mercado um pouco também, né? Então, quem mais pode comprar, mais determina os bens que devem ser produzidos na economia. A despeito do fato de que aqueles que eventualmente não podem comprar não precisam de bens para o seu luxo, né? Mas para a sua necessidade muitas vezes vital de sobrevivência, né? Comida, habitação, né? Esse tipo de bem ou serviço básico, apesar de estritamente necessário, muitas vezes não é produzido, como eu disse, nem na quantidade necessária, e muitas vezes não é distribuído da forma adequada, porque se os indivíduos que o demandam não têm renda suficiente para comprá-los, né, esses indivíduos simplesmente são excluídos a despeito do fato disso ser essencial, né?
E a quantidade produzida vai atender apenas aqueles que podem comprar, porque a renda está concentrada, né? O como produzir, a resposta do como, né? Dada a lógica de concentração, sempre pensando na lógica de concentração no bojo do sistema, né? Vai ser vamos dizer assim, um método de produção com o máximo possível de capacidade de extração de valor dessa produção, né? Como eu disse antes, aumentando ao máximo o gap entre custo e preço, tá? Aumentando o limite esse gap, né? Então todo método de produção que for redutor de custo ou tecnologicamente avançado o suficiente para que seja cobrado um preço, às vezes mais alto que o concorrente, mas que seja aceito pela sociedade pagar, né? Pelos seus consumidores, os métodos de produção que têm esse potencial de reduzir basicamente o custo de produção, tá? Ou potencializar o preço, são os métodos adotados, é a resposta do como produzir, tá? Isso é um aspecto importante que a gente já vai amarrar aqui, né? O para quem produzir, ou como distribuir, né? É semelhante também a você ter uma tendência da renda a se concentrar cada vez mais sobre quem tem mais renda para sair na frente na largada da corrida produtiva, tá? E não sobre quem se esforça mais. Então a distribuição de renda, nesse contexto, ela vai ser dada ao contrário da economia de trocas, né? De trocas que eu falei anteriormente, ela vai receber mais, não quem se esforça mais, tá? Mas quem tem mais poder de fogo, né? Mais capacidade de sair na frente, como eu usei, né? Sair na frente na largada da corrida produtiva, tá? Então, aqueles a ideia do capitalista, né? O capitalista que tem mais capacidade de, inclusive, interferência institucional, ideológica, né? Moldando as instituições aí, ou eventualmente comprando, né? Mas, assim, financiando instituições a seu favor, tá? Mas ele tende a oferir retornos, né? Vamos colocar assim, retornos, seja produtivos, financeiros, né? Em relação àqueles que têm menos poder de barganha, né? E de participação na atividade produtiva, tá? Então você pode ter, por exemplo, uma situação em que você tem um capitalista que produz uma coisa razoavelmente até boa, né? E consegue vender, vis-a-vis um outro que produz uma coisa, vamos dizer assim, muito melhor, mais criativa, com maior capacidade de, né, maior empreendedorismo, maior valor agregado, ideias. Muitas vezes isso pode não significar que esse indivíduo que se esforça mais conseguirá vender mais, conseguirá oferir mais renda, né, como resultado da sua atividade. Simplesmente porque ele é submergido pelo sistema, né, pelo poder de mercado daqueles que têm mais renda, que concentram mais renda. Tá? Então, nem sempre a criatividade, na maioria das vezes, o empreendedorismo, o maior esforço vai resultar em maior capacidade de oferir renda. Tá? Vai depender muito de quem está concorrendo com você e do poder que ele tem sobre o mercado, né? E sobre o domínio de mercado, sobre o controle de mercado, sobre o controle das instituições, muitas vezes sobre o controle do Estado, da ideologia. Então, tem uma série de fatores institucionais que determinam de que forma essa renda vai ser distribuída. Mas, com certeza, ela não tem essa relação com a meritocracia como na primeira versão, né? Só um parênteses que eu queria falar aqui que é importante, tá? Algumas pessoas podem dizer assim, mas eu entendo que, de fato, o empreendedorismo individual gera resultados, porque fulano, porque eu tenho um tio, porque eu vi o caso do grande sujeito criativo de sucesso. Gente, isso existe sim, tá? Mas isso existe pontualmente, tá? Então isso pode ser, e certamente encontrado em vários níveis, em vários exemplos individuais, mas do ponto de vista agregado, do ponto de vista macroeconômico, tá? Esse resultado não se sustenta, tá? Se você supuser que a lógica do sistema é de concentrar e não de distribuir, tá? Então, por definição, quando você concentra, não dá para alocar todo mundo, né, de forma igualitária, né? Se isso não é possível, não tem como todos os empreendedores individuais começarem a empreender mais e a renda crescer para todo mundo, tá? Se a lógica for de concentrar, isso não seria possível. Então, o que acontece é que um ou outro se destaca sim, e vários, vamos dizer assim, né, porque a economia, por exemplo, brasileira é bem grande, né? Mas em detrimento de outros que saem perdendo em maior quantidade, tá? Bom, e sobre isso ainda, o que eu tinha para falar aqui assim, finalmente, qual o papel do Estado, então, nessa abordagem da economia política, né? Então, se na abordagem da economia de trocas o Estado entra atrapalhando, né? Nessa abordagem que eu estou colocando aqui, vamos dizer, alternativa, né? Embora seja bem mais antiga até do que a abordagem do livre mercado, a rigor, né? Mas essa abordagem aqui, então, a gente poderia dizer que o Estado entra, na verdade, não atrapalhando, mas justamente corrigindo
o excesso de distorções que o mercado gera. O excesso de distorções que o livre mercado completamente deixado ao léu é capaz de gerar, né, esse poder concentrador. Então, principalmente, né, do ponto de vista da concentração de renda. Então, para evitar o excesso de distorção, para evitar o excesso de disparidade, inclusive social, o Estado tem um papel, cumpre um papel entrando na economia, reequilibrando um pouco esses resultados e essas externalidades negativas do mercado, do próprio mercado, tá? Muito bem. Esse vídeo tá quase acabando. Ele é um pouquinho menor do que os outros, mas eu sempre me empolgo mais do que eu gostaria, né? Então, voltando, novamente aqui, dentro do cenário da economia política, ou da economia política clássica também, né? A necessidade do Estado, associado basicamente às instituições, né? Estado mais instituições, acaba servindo para regular a atividade econômica, né? E é interessante lembrar para quem já fez economia, ou para quem tem curiosidade, que se você pega a Bom, gente, eu estava realmente fechando o vídeo quando o limite da memória deu que não dava para continuar gravando e ficou faltando o finalzinho, então vou precisar remendar esse trechinho final agora no que eu estava falando antes. Então, eu parei tentando lembrar da importância do que está escrito em alguns manuais, que para quem já estudou economia ou para quem tem curiosidade com elementos aí de formação, né, de economista, qualquer um que pegue, acho que pegue qualquer livro de economia do setor público, né, você vai encontrar ali também na introdução, no primeiro capítulo do livro, a definição de qual a função, quais as funções do Estado, né? E aí você vai lá, alguma coisa do tipo, o Estado ele entra com as funções alocativa, distributiva e estabilizadora, né? Curiosamente, os mesmos autores que defendem aí o livre mercado ao máximo, né, tem que se virar depois para conseguir fazer esses princípios do setor público ainda assim serem convergentes com a ideia de Estado mínimo, que é bem complicado, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, isso aí é só para tentar fazer o link com o que eu terminei antes do cartão acabar aqui de memória. Bom, o que eu precisava fazer para fechar essa introdução era basicamente só elencar os elementos que eu utilizei aqui e por que eu utilizei e o porquê de que eu utilizei esses elementos vai ficar claro aí nas próximas sessões, né, nos próximos 2 vídeos. Então, eu queria mencionar, então, problematizar a ideia do livre mercado, quais são os problemas do livre mercado e colocar em perspectiva a discussão de um mercado livre, pelo menos considerando essas variáveis que eu coloquei aqui, né? O que como eu disse, é uma questão teórica básica e tal, de quem estuda economia, mas é importante trazer para o debate agora, para embasar o que vem depois, né? Levantar aqui o ponto de que a escassez, que é aquilo que gera os preços, né, os preços relativos de forma mais equilibrada possível no mercado, então a escassez relativa dos bens que gera preços relativos que sinalizam essa escassez relativa, então os preços dos bens e serviços no mercado num sistema livre concorrencial dentro da abordagem mainstream, os preços eles são sinais de escassez relativa, tá? Essa ideia de escassez está por trás de toda a lógica do preço. É um pouco difícil explicar isso aqui agora, mas eu queria deixar registrado isso, tá? De que essa ideia de escassez puramente merece ser questionada, então eu queria colocar em perspectiva essa economia da escassez que determina a economia de trocas, né? Para uma perspectiva de não escassez, né? De escassez como uma variável, na verdade, irrelevante, para explicar tanto a determinação do preço quanto a lógica de funcionamento do sistema, tá? Porque a partir dos preços no modelo convencional é que se sinaliza quanto que vai produzir, né? Aquelas 3 questões lá. Então, se não tem escassez como determinante do preço, ela também não determina todas as respostas para as questões de como, quanto e como distribuir, né? Então, aí eu queria só fechar dizendo o seguinte: bom, se os preços não são determinados pela escassez, né, de que forma então eles são determinados, né? Como explicar isso na abordagem de economia política, né? Então eu diria assim que, grosso modo, o preço na economia política dos autores clássicos reflete o custo de produção, basicamente, tá? Ou em alguns autores a ideia de dificuldade de produção. Então, quanto maior o custo, ou maior a dificuldade tecnológica, maior a dificuldade de produção, né, maior vai ser o preço, refletindo apenas essa dificuldade de produção, né?
Dentro dessa dificuldade de produção, o elemento que mais pesa do ponto de vista aqui social, que é o que eu vou usar depois, é o fator trabalho, o fator de produção trabalho, né? Como se usa tecnicamente, fator de produção é a palavrinha que se usa, né? O trabalho, portanto, quanto maior, veja, o custo salarial, né? Assim como os custos dos fatores de produção de uma forma geral, tá? Maior tende a ser o preço, tá? Ou pela dificuldade tecnológica ou pelo maior custo de produção em geral, tá? Generalizando. Então, o preço ele segue, vamos dizer assim, aproximadamente o custo, tá? Isso varia um pouco de autor para autor, né? Qual vai ser a magnitude exata do preço, não é o caso de entrar nisso aqui agora, tá? Mas ele mais ou menos tem uma direção, tem uma conexão com o custo de produção, tá? Se cair o custo de produção, se cair a dificuldade de produção, tá? Isso sim incentiva a produzir mais. Então, se alguém perguntasse, bom, então os preços não causam incentivo à produção? Sim, o custo menor, né, não causa incentivo a mais produção? Sim, é verdade, tá? Mas como que esse custo cai é que muda. Porque o custo dos fatores de produção, diferentemente da lógica da economia do mainstream, da economia de troca, né, esses fatores de produção não custam de acordo com o seu esforço produtivo, com a sua meritocracia, né, com a sua capacidade. Eles são determinados institucionalmente, né? Porque justamente o sistema concentra a renda, como eu falei antes. Então, para evitar o excesso de concentração, o Estado entra, né, balizando um pouco, né, redirecionando um pouco as variáveis distributivas e, portanto, também os custos de produção potencialmente, né? Então, a queda do custo de produção, ou vamos dizer assim, do preço de produção, né, estimula sim a produção, mas é importante cuidar de que forma esse custo é determinado, porque no limite, né, o salário, por exemplo, pode ser abaixado tanto quanto possível, né, para reduzir o custo e incentivar a maior produção. Mas qual é vamos dizer assim, a contrapartida negativa disso, né? É a sobrevivência dos próprios trabalhadores, né? Bom, então dado isso, tá, o sentido da atuação do Estado na economia se faz presente, né, regulando um pouco essa lógica distributiva perversa que acontece de forma, vamos dizer assim, mais espontânea quando o mercado é totalmente desregulado, tá? E aqui eu já vou começar a conectar um pouquinho mais com a parte prática da discussão, que vai entrar na macroeconomia. Então eu vou colocar aí a questão de maior ou menor regulação do mercado, tá? Então quanto mais desregulado, ao invés de livre, quanto mais desregulado o mercado, tá? Maior o sentido de atuação do Estado, tá? Porque maior tende a ser a concentração que ele gera, né? Que o mercado gera. Então o Estado tem sentido de atuação na distribuição e tem sentido de atuação na tecnologia também, né? Na determinação aí de condições tecnológicas e de produção mais favoráveis para os produtores de uma forma geral. Então o papel do Estado na indústria, ou na industrialização, como a gente vai acabar falando lá na frente, né, é relevante sim na redução dos custos e no incentivo, nesse sentido de um preço de produção, de um custo de produção mais convidativo, mais favorável para o produtor, tá? Então esse passeio aí pela economia política e esse contraste teve esse objetivo de trazer esses elementos, porque são elementos que eu vou utilizar amplamente na sequência. Então é isso.